E arruma o menino para a gente batizar e para essa igreja crescer em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses. Enquanto você vai abrindo, quero dar um recado especial para as nossas crianças. Elas vão permanecer conosco aqui ainda. Nós temos pedido aí a sua compreensão nesse processo todo, de não termos nossos trabalhos infantis todos funcionando da maneira como a gente sempre gosta de fazer, mas é um período que vale a pena. Estamos em reforma no andar de baixo, como você já sabe, mas em breve, se Deus quiser, já estaremos com toda a funcionalidade ali para que a gente possa ter mais espaço adequado e saudável para toda a nossa igreja, para todas as nossas atividades. Então, você ainda vai encontrar um pouquinho de transtorno lá embaixo, mas é temporário, já está acabando. Eu sei que nós estamos falando que é temporário, tem alguns meses, mas a obra é assim mesmo, é temporário, mas vai acabar, pode ficar tranquilo. E quando acabar, não vai ter nem memória da poeirada que foi, da baguncinha que fizemos, vai ser apenas as coisas boas que essa reforma vai trazer para nós. Então, as crianças vão permanecer conosco e lá atrás nós temos a nossa equipe com material para a criançada. Então, se você é criança, sua criança ainda não recebeu o materialzinho, você pode pegar esse material para você acompanhar o nosso culto, o nosso tempo juntos aqui. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1, eu quero te lembrar também do nosso mês de junho. Hoje, oficialmente, seria no domingo passado, mas nós acabamos esticando um pouquinho para fechar o mês da família no domingo passado. Então, a partir de hoje, oficialmente, nós damos início ao nosso mês em especial, o mês de missões da IPE. Quando a gente fala que é um mês de alguma coisa, a gente não está dizendo que é só naquele mês que a gente se preocupa com aquilo, obviamente, mas é aquele mês em que a gente enfaticamente fala a respeito de alguma coisa. E o mês de junho já tem sido, nos últimos anos, a nossa igreja, um mês em que nós falamos e nos encorajamos e somos encorajados a viver mais intensamente a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Nós, na IPE, acreditamos muito em missões, investimos em missões. Boa parte dos recursos que entram nessa igreja são direcionados para a proclamação do Evangelho de maneira muito direta. E nós amamos isso e esperamos que a gente possa fazer mais do que isso. Você pode se engajar nisso, tanto contribuindo, e é muito importante que você o faça, nos seus dízimos e ofertas missionárias, como também se engajando em alguma das nossas atividades. Eu quero mencionar pelo menos algumas delas. Talvez a mais próxima de cada um de nós são os nossos grupos familiares. GFs ou grupos familiares são uma estratégia especial da nossa igreja para alcançar novas pessoas, para consolidar pessoas que se achegam a nós, para que haja comunhão no nosso meio, para que haja pastoreio mútuo. Se você não está em um GF, você devia estar. Se você não faz parte de um GF ainda, por qualquer motivo, eu queria muito encorajar você, que você não ficasse fora. Talvez uma igreja que começa a crescer como a nossa, você ficar fora de um GF é muito perigoso. Perigoso, por exemplo, que talvez você não consiga partilhar suas demandas, suas lutas, seus motivos de oração com alguém mais próximo. Então, se você não faz parte, participe, eu quero te encorajar, de um GF. Outra a maneira maravilhosa que você tem para se engajar em missões da nossa igreja é você também se engajar na nossa Sociedade Evangélica Beneficente do Eldorado, ou a SEB. A SEB fica aqui na nossa rua, um pouquinho ali na frente, próximo da esquina do outro lado. E a SEB é esse braço de evangelismo, missões, acolhimento, amor ao próximo, que a nossa igreja tem exercido ao longo de muitos anos. E esse mês, domingo que vem, nós vamos celebrar o aniversário da SEB. E vai ser uma festa muito alegre, se Deus quiser. Vamos ter nossas crianças aqui do Projeto Casa de Samuel e vai ser uma grande bênção. Então você pode participar disso também. E uma terceira maneira de você se engajar, obviamente, é você, pessoalmente, sendo um proclamador do Evangelho, aqui e acolá. Talvez você vai ser alguém como o nosso pastor Pedro e a Lohane, que foram vocacionados, encorajados pelo Senhor e direcionados para ir lá para o Paquistão. Pense você, essa família vai para o Paquistão provavelmente no mês de setembro, estamos esperando apenas o visto liberar. Nosso pastorzão vai lá para o Paquistão. Gente, olha só, que maravilha, pregar o Evangelho. Mas você também deve ser, e nós somos encorajados a ser,
proclamadores do Evangelho aqui. E esse mês, a nossa conferência missionária, o nosso mês missionário, tem como tema e como proposta nós pensarmos sobre o Evangelho de Deus repercutindo, impactando a nossa cidade. O Evangelho de Deus que invade os corações e transforma vidas. E nós temos o desafio de pregar o Evangelho nesse mundo tão cruel, tão confuso, tão ideológico como nós vivemos. A cidade de Contagem, a cidade de Belo Horizonte, as cidades próximas dessa que nós chamamos de Grande BH, devem ser o nosso alvo de oração. Deve ser o nosso alvo de evangelização. Eu queria muito encorajar você nisso nessa noite e que você também seja encorajado em todo esse mês participando das nossas atividades. O último final de semana será um final de semana especial da nossa conferência missionária. Se estiver aí na tela, coloca para mim, Vidal. E a nossa conferência vai ser muito impactante. Eu quero convidar você a participar. Desde o sábado conosco, que vai ter uma programação muito especial no sábado, no dia 24, e você precisa se inscrever para ela, dar o seu nome lá. Vai ter um treinamento de evangelização apropriado para cada um de nós, aperfeiçoarmos nossa capacidade de falar o Evangelho e pregar o Evangelho. No domingo nós também teremos pela manhã e à noite. Você está convidado a participar dessa conferência e participar verdadeiramente crescendo em nome de Jesus. Muito bem, dito isso sobre esse mês, abra aí sua Bíblia comigo, se já estiver aberto. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 1 a 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso, nós te rogamos agora, que por meio da tua palavra, o nosso coração seja mais uma vez encorajado, ó Deus. Que o Senhor possa falar a nós, possa nos desafiar, encorajar, para que sejamos, ó Deus, proclamadores do Evangelho do Senhor, para que os nossos lábios possam constantemente, continuamente, falar da Tua graça, anunciar o Teu Evangelho, falar da Tua verdade, de maneira corajosa, de maneira sincera e de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. E a pergunta é bem simples. Você alguma vez já experimentou algum tipo de perseguição por causa do Evangelho do Senhor Jesus? Deixe fazê-la de uma outra maneira que talvez te alcance. Você já recebeu ou já experimentou algum tipo de hostilidade, ou algum tipo de vexame, ou algum tipo de questionamento pelo simples fato de você ser cristão? Já experimentou alguma coisa assim? Talvez no seu ambiente de trabalho, por exemplo, algumas pessoas se ajuntaram durante um cafezinho e você chegou e percebeu que estava todo mundo falando mal de você pelo simples fato de que você nutre virtudes e posturas cristãs e as pessoas acham isso ridículo. Ou talvez você, um jovem adolescente, que no meio de uma aula sobre algum tema complexo, resolveu levantar a mão e falar um pouco da sua fé, e todas as pessoas, ou todos os seus colegas, ou pelo menos a maior parte deles, riram de você. E talvez até mesmo aquele professor ou professora tenha feito alguma piadinha, algum comentário impróprio. Já viveu alguma coisa assim?
Ou ainda, talvez você ter perdido algum tipo de contato no meio da família ou fora, no ambiente de trabalho ou familiar, pelo simples fato de você defender o evangelho e falar de Jesus. Talvez se eu fosse aumentando aqui o número de exemplos, você se identificasse com algum deles, em alguma medida. Porque embora talvez a maior parte de nós não tenha experimentado verdadeiramente algum tipo de perseguição, e quando eu digo verdadeiramente, estou pensando naquele tipo de perseguição que talvez envolva maus tratos, violência contra nós, pelo menos violência física, eu tenho bastante convicção de que a maior parte de nós já enfrentou algum tipo de hostilidade. Já enfrentamos algum tipo de constrangimento, se você já falou do evangelho, ou já pregou o evangelho em algum lugar, ou para algum grupo de pessoas. Todas as vezes que nós proclamamos o evangelho, nós corremos o grande risco e o constante risco de perceber que o evangelho não vai ser muito bem quisto em alguns ambientes. As pessoas não vão se agradar do que você fala, vão achar você radical demais, vão achar você fundamentalista demais, vão achar você muito retrógrado, conservador demais, passado no tempo, envelhecido, mofado. Todas as vezes que o evangelho é pregado de maneira verdadeira e contundente, nós podemos experimentar coisas dessa natureza. E é muito comum quando a gente experimenta um tipo de hostilidade, que isso gera em nós medo, gera em nós desânimo, ou pelo menos tira um pouco de nós aquela coragem de falar de novo. É muito comum, e na minha caminhada como pastor, discipulando pessoas e conversando com pessoas, eu já ouvi por diversas vezes crentes dizerem: o motivo porque talvez eu não evangelize mais é porque eu tenho vergonha. É porque eu tenho timidez, talvez, de falar de Jesus, não saber o que falar. Ou alguém me fazer uma pergunta difícil sobre um livro de Sofonias e eu não saber nem onde Sofonias está. Eu tenho receio. Às vezes eu fico meio tímido. Essa noite eu gostaria de compartilhar com você sobre um texto, esse texto que lemos agora há pouco, que fala a mim e a você sobre o desafio de evangelizarmos com ousadia. É um texto que nos fala sobre a ousadia de confiar em Deus à medida que falamos sobre Ele mesmo com outras pessoas. É um texto que fala sobre ousadia de proclamar o evangelho a despeito das lutas, das tribulações, das dificuldades, das hostilidades. O texto que nós lemos é um texto que, para que a gente possa compreendê-lo bem, nós precisamos nos lembrar de Atos, capítulo de número 17. E como talvez você não consiga se lembrar, assim de pronto, de um capítulo do livro de Atos, eu queria que você abrisse lá rapidamente. Atos, capítulo 17, nos conta o contexto, para que a gente possa entender essa carta de Paulo aqui, à igreja de Tessalônica. Se você se lembra, o capítulo 16 de Atos termina com um período que o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam numa cidade chamada Filipos. Essa era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembra, Paulo era o apóstolo aos gentios, ele pregava particularmente a esse mundo grego, ele pregava a não-judeus em sua maioria, em sua maior parte do tempo. E quando Paulo tem uma passagem por Filipos, ele experimenta ali coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo dura perseguição. É lá em Filipos, por exemplo, que se passa a conversão de Lídia. É lá em Filipos, por exemplo, que nós temos a cura de uma mulher que era uma adivinha. É lá em Filipos também que Paulo experimenta e vivencia a conversão de um carcereiro. Mas é lá também que eles são açoitados, são presos, são humilhados, são ultrajados publicamente. O texto termina no capítulo 16 nos dizendo que depois de passar por aquele sofrimento de serem açoitados, de serem presos, Paulo, Silas e Timóteo agora se dirigem para uma cidade chamada Tessalônica. Olha comigo na sua Bíblia, o texto nos diz a partir do versículo 1 do capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras.
expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. A igreja de Tessalônica surge com a proclamação do evangelho através do apóstolo Paulo e seus companheiros. O apóstolo Paulo passa por aquela cidade depois de enfrentar dura perseguição em Filipos. O período que ele passa em Tessalônica é bem curtinho. O texto nos deixa claro que ele pregou o evangelho na sinagoga por pelo menos 3 sábados. Então, o mínimo de tempo que o apóstolo Paulo passou por ali foi próximo de 1 mês. Mas a gente percebe que pela narrativa talvez ele tenha ficado um pouco mais, talvez no máximo durante 3 meses. Quando ele prega o evangelho em Tessalônica durante 3 semanas, o evangelho é anunciado, Cristo é anunciado, Cristo é pregado ante aqueles homens e mulheres como sendo o rei de toda a glória, mas a perseguição também alcança Paulo lá em Tessalônica. Homens malignos se levantam contra o apóstolo Paulo e seus companheiros, fazem uma confusão na cidade, militam contra ele, militam contra um servo da igreja chamado Jason, e por conta de toda essa confusão gerada por causa do evangelho, a própria igreja se ajunta e diz: Paulo, você precisa ir embora, você precisa ir embora. Paulo vai embora. Mas aquelas 3 semanas pregando o evangelho foram suficientes como instrumento de Deus para semear uma nova igreja naquela região. A igreja de Tessalônica, que mais tarde nós conhecemos por causa dessas 2 epístolas, surge ali, em meio a tantos desafios, mas em meio à proclamação verdadeira do evangelho. Agora, pasme você. O tempo se passa, o apóstolo Paulo tenta voltar a essa igreja por mais de uma vez. O capítulo de número 2, verso 18, diz que o apóstolo Paulo quis voltar a Tessalônica por pelo menos 2 vezes, mas Satanás barrou o caminho da sua chegada, diz o versículo 18 do capítulo 2. A gente não sabe exatamente o que Satanás fez, mas o fato é que Satanás fez uma muralha que impedia que o apóstolo Paulo chegasse a Tessalônica de novo. Mas embora Paulo não tenha conseguido chegar naquela cidade, Timóteo, seu companheiro, chegou. E a palavra de Deus nos conta então que Timóteo vai até aquela cidade, o capítulo 3 nos fala isso, nos versos 6 e 7. Timóteo vai a Tessalônica de novo, recebe informações da igreja, recebe notícias daquela igreja recém-formada, recém-nascida. Então Timóteo volta a Paulo para contar as notícias para ele. E aí então o apóstolo Paulo vai escrever essa carta que nós estamos lendo. Quando Timóteo chega, a gente pode imaginar aquela cena de quando um mensageiro chega de algum lugar trazendo notícias que a gente não conhece. Paulo, você quer que eu conte as boas ou as ruins? Por qual que você costuma começar? Pela ruim ou pela boa? É difícil, não é? As boas notícias eram maravilhosas. Timóteo chega a Paulo e possivelmente conta a ele, porque a carta está cheia dessas notícias, de que aquela igreja estava firme no Senhor. De que mesmo diante de lutas e tribulações, a igreja de Tessalônica crescia firme, firmada no Senhor Jesus, estabelecida sobre a palavra. Mas ao mesmo tempo, Timóteo traz notícias de que o nome do apóstolo Paulo corria para tudo quanto é lado, sendo difamado de maneira perniciosa e maldosa. Alguns homens naquela igreja, ou alguns inimigos que ali se achegaram, insinuavam constantemente que o apóstolo Paulo e seus companheiros tinham passado por Tessalônica, mas o interesse deles, a motivação deles ao falar sobre Jesus e ao pregar o evangelho, não era uma motivação correta. O versículo de número 3, do que nós lemos no capítulo 2, parece nos mostrar um pouco dessa acusação que pairava contra Paulo e seus companheiros. A acusação de que eles eram enganosos e de que estavam ensinando mentiras. A insinuação de que eles eram impuros e de que os seus interesses não eram corretos diante de Deus. A insinuação de que eles eram dolosos na sua intenção, eram pessoas enganadoras que queriam de fato criar armadilhas para convencer aquelas pessoas. A gente poderia resumir que a acusação que rondava e pairava em Tessalônica é de que o apóstolo Paulo e seus companheiros haviam passado por ali e pregado o evangelho só por interesses mesquinhos e pessoais. Por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa de interesses do seu próprio coração e da sua própria vontade. Não é estranho que essa notícia tenha se espalhado. Porque no tempo do apóstolo Paulo,
no tempo dessa passagem que nós lemos, era muito comum haver naquelas regiões ditos filósofos que andavam para tudo quanto é lado e chegavam numa praça, juntavam um grupo de pessoas e começavam a falar de maneira muito retórica, de maneira muito bela, de maneira muito contagiante, convincente, sobre ideias e filosofias, para no final estender um chapeuzinho e pegar dinheiro. É como se o povo daquela época tivesse meio que como a gente hoje, não é? Quando você recebe um e-mail ou uma mensagem no celular dizendo assim, quer ganhar R$1.000 por dia? Responda sim e eu vou te mostrar como. E aqui que a gente pensa? R$1.000 por dia. Tá muito, hein? Esse negócio tá meio falso, não é não? A gente fica meio assim, meio ressabiado, não é? Alguém fala, não, mas parece verdadeiro. Você fala, mas R$1.000 por dia? Não precisa fazer nada, só mandar um sim, eu quero. Eu acho que não. O povo daquela época também estava bastante temeroso sobre esses falsos filósofos. E colocaram o apóstolo Paulo no pacote. E quando a gente olha então para o capítulo de número 2, versos 1 a 6, a gente percebe que o apóstolo Paulo precisa fazer algo que normalmente a gente não imagina que ele faria. Ele defende o seu ministério. Ele gasta os versículos 1 a 6, na verdade, até o versículo de número 12, pelo menos, para defender o seu ministério e afirmar claramente, insistentemente, de que toda a motivação do seu ministério, da sua passagem por aquela cidade de Tessalônica, foi uma motivação correta. Foi uma motivação de dar glórias a Deus e de que ele não era um homem tomado por ganância no seu coração. Você pode pensar, por que o apóstolo Paulo precisava se defender? Deus é o juiz, não é? É Deus que julga o nosso coração. Qual a necessidade de se defender nessa ocasião? E parece que a resposta é bastante clara. Esse era um tipo de caso e um tipo de ocasião em que você, de alguma maneira, questionar a fidelidade, as motivações e o caráter daqueles mensageiros era a mesma coisa do que você questionar o caráter da mensagem. Se Paulo fosse um homem de motivações inadequadas, incorretas, mesquinhas, gananciosas, então tudo aquilo que ele havia pregado poderia cair por terra. Paulo, na verdade, está mais preocupado não em defender seu ministério, mas em defender o evangelho do Senhor Jesus. E acaba que, ao fazer isso, ele dá a mim e a você um grande modelo e um grande exemplo de motivação para nós proclamarmos o evangelho também, quando nós estamos enfrentando algum tipo de hostilidade ou dificuldade. Caminhe comigo nesse texto e eu quero te mostrar como o apóstolo Paulo defende o seu ministério, defende a fidelidade do evangelho que foi pregado, para que no final a gente possa tirar aplicações para o nosso coração sobre como nós devemos pregar também o evangelho. Comece comigo no versículo 1, olhe na sua Bíblia, eu queria que você tivesse toda a atenção com esse texto. O apóstolo Paulo começa dizendo para aquela igreja que eles sabiam pessoalmente que a estada deles não havia sido infrutífera. Paulo começa dizendo, olha, o nosso evangelho não foi infrutífero, o nosso evangelho não foi em vão, o nosso evangelho não foi um evangelho de mão vazia. Nós estivemos no meio de vocês e a nossa estada produziu frutos. Foram apenas 3 sábados pregando o evangelho. Foram apenas 3 semanas pregando o evangelho. Foi talvez pouco mais de um mês entre os tessalonicenses. Mas o evangelho pregado lá frutificou. Paulo está convencido de que a estada deles e a proclamação do evangelho não foi em vão. Ela não foi vã. Havia propósito, havia intencionalidade e havia de fato o mover de Deus. Paulo diz, olha, a nossa estada não foi infrutífera. E então no versículo de número 2, ele fala sobre como eles foram ousados em pregar o evangelho. Olha comigo, no versículo de número 2, ele diz, olha, apesar de termos sido maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Vamos fazer uma pausa aqui nesse versículo 2? O apóstolo está nos ensinando aqui.
e falando sobre como a sua estada e a sua pregação na igreja de Tessalônica foi marcada por ousadia ou por ousada confiança em Deus. Olha o que ele diz. Ele lembra do que eles viveram em Filipos. Nós somos maltratados em Filipos. Em Filipos nós sofremos, fomos espancados, fomos feridos fisicamente. E não apenas isso, nós somos também ultrajados. Se maltratado tem a ver com ataques físicos, ser ultrajado tem a ver com ataques emocionais. Nós somos humilhados publicamente. Fomos despidos, espancados. Mesmo sendo mensageiros de Deus, apóstolos do Senhor, homens enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, assim nós somos tratados nessa cidade. Mas nada disso fez com que a gente desistisse. Nada disso fez com que a gente se enchesse de medo. Nenhum sofrimento foi capaz de tirar a nossa confiança no Senhor. Porque ele diz no versículo 2: como é do vosso conhecimento, como vocês bem sabem, nós tivemos ousadia, ou ousada confiança no nosso Deus para anunciar o Evangelho. Porque mesmo diante de tanta dor e sofrimento e perseguição e vergonha, o apóstolo Paulo e seus companheiros tinham ousadia para anunciar o Evangelho. Eu queria chamar a sua atenção para a expressão que aparece no versículo 2. Ele diz: nós tivemos ousadia ou ousada confiança para anunciar o Evangelho de Deus. Paulo está dizendo, olha, se esse é o Evangelho de Deus, se esse é o Evangelho que procede de Deus, se esse é o Evangelho que Deus nos deu a pregar, se esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então esse Evangelho é poderoso. E esse Evangelho que é poderoso, ele pode salvar, ele pode transformar, ele pode redimir vidas. Não importa onde eu chegue, não importa as tribulações que eu enfrente, não importa as dificuldades, se o Evangelho de Jesus é pregado, o Evangelho de Jesus é poder para salvar. Paulo está dizendo, nós tivemos ousada confiança no Senhor, por causa do Evangelho de Deus que nós anunciamos. Ele termina o verso 2 dizendo, nós anunciamos em meio a muita luta, é verdade, em meio a agonia, em meio a sofrimento, em meio a ansiedade, mas nós anunciamos porque esse é o Evangelho de Deus. Não é o nosso Evangelho, não é a nossa opinião. Paulo não era como aqueles filósofos que chegavam em praça pública falando sobre ideias tortas e pedindo dinheiro. Paulo era alguém compromissado em anunciar o Evangelho de Deus. Mas além disso, o verso 3 nos mostra que além de uma ousada confiança, o apóstolo Paulo também, junto com seus companheiros, era movido de sincero compromisso com a verdade de Deus. Olha comigo o verso 3. Ele continua dizendo, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que além de ousada confiança em Deus, havia da parte deles um verdadeiro comprometimento com a verdade de Deus. Se o Evangelho pertence ao Senhor, se o Evangelho pertence de Deus, a Deus, então nós pregamos e exortamos e apelamos aos nossos ouvintes, não com engano, não com impureza, não com fraude, mas com a verdade de Deus. Essas três palavras que aparecem aqui no versículo 3 chamam a atenção para o tipo de hostilidade que o apóstolo Paulo estava enfrentando. A primeira palavra que aparece é a palavra engano. Paulo diz, olha, a nossa exortação, o nosso apelo não procedeu de engano. Essa palavra traz a ideia de que Paulo está dizendo, olha, o que nós pregamos para vocês não foram coisas erradas, não foram coisas enganosas, não foi alguma coisa que a gente inventou da nossa própria cabeça. A gente não andou pervertendo a Bíblia, a palavra de Deus, inventando coisas da nossa vontade. O que nós pregamos para vocês é legítimo, é verdadeiro, é correto, não é enganoso. É bem possível que o apóstolo Paulo estivesse sendo criticado e difamado no meio daquela igreja por opositores e inimigos de ser um enganador, de ser um homem que pregava mentiras, pregava coisas erradas e enganosas. E ele está afirmando aqui alto bom som, o nosso apelo não foi marcado por engano. Mas além disso, Paulo também usa uma segunda palavra. Ele diz,
O nosso evangelho, a nossa exortação não procede de engano, mas também não procede de impureza. E a palavra impureza aqui tem a ver com algum tipo de sujidade ou com algum tipo de libertinagem de natureza sexual. A insinuação que possivelmente corria a respeito do apóstolo Paulo é de que ele havia ido para aquela cidade de Tessalônica e pregado o evangelho com interesse de que talvez algumas mulheres se ajuntassem àquele grupo dos conversos para que ele pudesse se aproveitar intimamente delas. É fato que quando o evangelho foi pregado em Tessalônica, não apenas homens se converteram, mas muitas mulheres se converteram. Em Filipos, em Tessalônica. E a mentira que corria a respeito desse servo precioso do Senhor é de que os seus interesses eram impuros. O apóstolo Paulo pregou aqui, mas ele tinha segundas intenções. Ele falou de Jesus aqui, mas o que ele almejava, o que ele queria era outra coisa. Ele é mal intencionado, o seu coração é impuro. Isso que corria, e Paulo está dizendo, não, nossa exortação não procede de engano, não, nossa exortação não procede de impureza. Mas além disso, ele usa uma terceira palavra. Ele diz, ela também não procede ou não se baseia em dolo. Dolo aqui é a ideia de que alguém joga uma isca para pegar um peixe. A insinuação era de que o apóstolo Paulo era um enganador, assim, sabe? Como alguém que fala aquilo que todo mundo quer ouvir, para no final pescar essa pessoa e conquistá-la. E a insinuação era, Paulo, além de pregar mentiras, além de ter intenções impuras no seu coração, ele é um enganador de mão cheia. Ele usa palavras lisonjeiras e boazinhas demais para poder tentar captar as pessoas e no final das contas se realizar nos seus desejos pessoais e perniciosos e enganosos. Imagine você enfrentando tanta hostilidade, tanta crítica, tanta difamação por ter pregado o evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, primeiro, mesmo enfrentando tudo isso, nós tivemos a ousada confiança no Senhor, porque o evangelho é dele. E segundo, ele está dizendo para nós, além de ousada confiança, nós tivemos comprometimento com a verdade de Deus. A nossa exortação, o nosso apelo não procede de erro ou de engano, não procede de sentimentos impuros ou de vontades impuras, e não procede de dolo, de fraude, de intenção de enganar as pessoas. Então ele vai para o versículo de número 4. E aqui ele nos dá uma outra base, uma outra marca do seu ministério. Ele começa nos dizendo, pelo contrário, e faz um grande contraste com o verso 3, não é? Nós não fomos enganosos, mentirosos, impuros, pelo contrário, nós somos aprovados por Deus, a ponto de Deus nos confiar o evangelho. Em terceiro lugar, então, o apóstolo Paulo mostra que era marca do seu ministério e dos seus companheiros a aprovação que vem de Deus. Até agora ele já tinha falado sobre ousada confiança no Senhor, sobre comprometimento com a verdade, e agora ele nos fala sobre a aprovação que vem de Deus. Paulo está dizendo, olha, quem me confiou o evangelho não fui eu mesmo. Quem me confiou a verdade para anunciar a Tessalônica e a vocês não foi eu mesmo. Não fui eu mesmo que me batizei. Não fui eu mesmo que me ordenei. Não fui eu mesmo que me encorajei. Não fui eu mesmo que me enviei. Eu fui aprovado e provado por Deus. Paulo pode falar da sua aprovação diante de Deus, porque Deus é que conhece o coração. Porque Deus é que nos prova. Porque Deus é que consegue escrutinar a nossa alma. Eu e você podemos nos esconder de pessoas distantes de nós. E talvez escondermos de pessoas distantes seja até fácil. Nós podemos cultivar máscaras muito facilmente para pessoas que vemos poucas vezes, que temos pouco contato. Podemos ser também habilidosos para cultivar máscaras de pessoas que estão mais próximas de nós. Dá mais trabalho, mas é possível. É possível. E podemos chegar ao absurdo de escondermos nós de nós mesmos. Criarmos máscaras para nos enganarmos. Mas existe uma instância, existe um lugar em que eu e você jamais podemos nos esconder. Esse lugar é diante do Senhor. E Paulo está dizendo, o nosso ministério foi aprovado pelo Senhor, porque Deus é que conhece o nosso coração. Porque Deus conhece a nossa intenção. Porque Deus é que conhece a nossa motivação. Nós somos aprovados e Deus nos deu o evangelho para ser pregado.
ousada confiança, comprometimento com a verdade, aprovação de Deus. Mas em quarto lugar, o apóstolo Paulo também nos fala sobre como a sua motivação em pregar o evangelho era exclusivamente voltada para agradar a Deus. Olha comigo ainda no versículo 4 e 5. Ele diz: assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Quarto lugar, o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja, para mim e para você, que além de ousadia e de confiança no Senhor, de compromisso com a verdade, ser aprovado por Deus, a motivação deles, o caráter do evangelho pregado por eles, era de quem não tinha compromisso em bajular homens. O seu compromisso era agradar a Deus. Paulo está dizendo, olha, nós não falamos para que as pessoas fiquem felizes. A gente não está falando para agradar as pessoas. A gente não está dizendo para elas coisas que são palatáveis de ouvir, coisas que as pessoas fiquem satisfeitas em ouvir. Nossa preocupação principal é agradar a Deus, porque é Deus quem prova o coração. Irmãos, preste atenção em mim. Se há algo que acompanha a mim e a você, é o nosso desejo de agradar a outros, não é? Parece que desde cedo nós pegamos esse vírus maldito de queremos moldar e modular a nossa vida inteira para que as pessoas fiquem felizes com a gente. Não é? Talvez alguém te dê alguma coisa para beber e aquilo pode estar horrível e você não gosta daquilo de jeito nenhum. Mas se a pessoa te pergunta assim, você gostou? Aí você fala, gostei. Uma delícia. Não é? Você gostou desse café? Tá forte? Tá ótimo. Do jeito que eu gosto. Tá muito sem doce? Eu tomo um café sem doce. Tá com muito doce? Nada. Um purgante. A gente quer agradar aos outros, né? Mesmo quando isso envolve a fé, por exemplo, não é? Quando você topa com alguém e a pessoa puxa aquela conversa de religião na fila de espera de um banco, sabe como é que é? E aí a pessoa vira e fala coisas do tipo assim para você, porque Deus é um só, não é? Aí você fala, é um só. Amém nós todos. Trem mineiro danado isso, né? Amém nós todos. Não, Deus não é o mesmo, mas há essa tendência do nosso coração de querer agradar a outros. Paulo está dizendo, olha, nós não falamos para agradar homens, mas sim a Deus. Porque Deus prova o coração. Versículo 5 ele diz, olha, nós nunca usamos de linguagem de bajulação com vocês. Eu fiquei aí durante 3 semanas, preguei o evangelho na sinagoga, de maneira fiel, falei sobre Jesus e não negociei o evangelho para agradar preciosismo de ninguém. É o evangelho de Deus e eu sou fiel ao evangelho de Deus, porque eu quero agradar a Deus. Então você está dizendo, olha, nossos intuitos não são gananciosos, a gente não quer passar o bonezinho no final para poder conseguir dinheiro, nós queremos falar do evangelho com fidelidade. O apóstolo Paulo nos ensina aqui claramente que a motivação correta de pregar o evangelho deve ser agradar a Deus. Nós queremos que as pessoas se convertam, claro. Nós queremos que elas aceitem Jesus, é verdade. Nós ansiamos para que as pessoas, quando nós falamos de Jesus, elas acolhem o evangelho e aceitam o Senhor e fiquem felizes e abracem a fé, claro. Nós queremos que quando você chama alguém para vir à igreja, ela diga para você, sim, eu vou. Que bom. Ou quando você oferece uma carona dizendo, eu passo lá para te pegar, ela fala, ótimo. A gente quer isso. Mas a nossa motivação não pode ser agradar homens, e sim agradar a Deus. Porque talvez alguém diga assim, você quer ir na igreja comigo? E a pessoa fala, não. Você quer aceitar esse Jesus que eu acabei de te anunciar? Não. Você crê nisso? Não. Você quer isso? Não.
E o nosso foco, em última instância, é sempre agradar a Deus e não agradar a homens. Mas, em último lugar, para nós caminharmos por fim, o versículo 6, o apóstolo Paulo coloca uma outra marca da proclamação do evangelho e do seu ministério. Ele diz: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Veja a sequência. Paulo diz que eles tinham ousada confiança no Senhor. Paulo nos mostra que eles tinham um comprometimento com a verdade. Paulo também nos afirma que eles eram aprovados por Deus e que eram movidos por agradar a Deus e não a homens. Para terminar esse princípio da sua palavra dizendo: o nosso foco e o nosso propósito último, a nossa motivação maior é a glória de Deus e não a glória que vem de homens. Versículo de número 6 é um versículo que a gente devia copiar e colar na geladeira, ou no guarda-roupa, ou em algum lugar, para a gente se lembrar de como a gente deve viver o evangelho. Porque aqui Paulo diz: jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: o nosso propósito último, a nossa motivação por ter passado por Tessalônica é a glória de Deus. É Deus ser glorificado. Pense, fazia muito sentido tudo isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Porque depois de ter sofrido tanto em Filipos, a lógica seria ele ter virado para Silas e Timóteo, seus companheiros, e diz assim: chega, né? Essa segunda viagem missionária já deu, vamos fazer uma pausa, já sofremos o suficiente, vamos voltar para Jerusalém, vamos ficar escondido um tempo, pegar umas férias, quem sabe ir para a praia, vamos visitar o Egito, ver as pirâmides, alguma coisa diferente, depois a gente faz uma terceira viagem missionária. Mas não é isso que ele faz. Sai de Filipos, vai para Tessalônica. Sai de sofrimento por causa do evangelho, entra no sofrimento por causa do evangelho. O que esse texto tem a ver comigo e com você? Como esse texto fala o nosso coração nesse mesmo missionário? Primeiro, eu queria te fazer pensar que pelo menos 3 palavras são marcantes para mim à medida que eu leio esse texto. A primeira delas é ousadia. Esse é um texto sobre ousadia, sobre confiar em Deus e ser destemido e corajoso espiritualmente, de falar de Jesus, mesmo quando tudo é contrário. Tudo é contrário. Ainda assim, a gente precisa ser corajoso para falar de Jesus. Segunda palavra que esse texto traz no meu coração, além de ousadia, é a palavra fidelidade. Se nós queremos falar de Jesus para as pessoas, se nós queremos pregar o evangelho, nós precisamos viver o evangelho. Não adianta falar do evangelho sem viver o evangelho. No nosso mundo, no nosso Brasil, se fala muito sobre Jesus, mas se vive muito pouco como Jesus. Fala-se do evangelho, mas vive-se longe do evangelho. Há muita gente que se diz religioso, mas não praticante. Não existe cristão não praticante. Ou você é cristão e praticante, ou você é um falsário. O evangelho, ele muda a vida, ele transforma. O evangelho não é só para ser pregado, ele é sobretudo para ser vivido. Vivido. A gente prega com palavras, mas as palavras são confirmadas e atestadas e ganham brilho e ganham vigor quando olha para a nossa vida e vê Jesus em nós. Em nós. Esse texto fala sobre isso. Esse texto fala sobre ousadia, mas fala sobre fidelidade. A nossa exortação não procede de engano, não procede de impureza, não procede de dolo. A nossa vida é reta, como o evangelho que a gente prega também é reto. Esse é o tom desse texto. A terceira palavra que salta o meu coração aqui é a palavra temor. Porque o compromisso último do apóstolo Paulo aqui é que pregando o evangelho, Deus seja agradado. O foco do apóstolo Paulo é, no final das contas, no último dia, no dia de Cristo, o único tribunal que importa neste mundo não é o tribunal da fofoca, nem da opinião alheia. O único tribunal que importa de verdade é o tribunal de Deus. Você quer agradar a quem? Se eu e você formos viver a nossa vida para agradar a outras pessoas o tempo inteiro,
você não vai viver. Você não vai falar de Jesus. Você não vai testemunhar. Você não vai pregar o evangelho. Quando eu era menino, morava no bairro Amazonas, congregava na Peniel. E aí a gente ia para a escola dominical de manhã. E a gente ia a pé. E meu pai pegava e botava uma Bíblia gigante na mão de cada filho. Toma sua Bíblia. Toma sua Bíblia. Toma sua Bíblia. E a gente ia naquela marcha triunfal para a igreja de manhã na escola dominical. E eu ia pensando em maneiras estratégicas de como esconder aquela Bíblia. Para que ninguém visse aquela rapadura debaixo do meu braço e falasse, o menino é crente. Vergonha. Vergonha. Eu era menino. Era imaturo. Tinha medo da opinião dos colegas. E se eu encontrasse algum colega da escola no meio do caminho e visse a Bíblia debaixo do meu braço? Morria de medo disso. Morria de medo. Quem que você quer agradar? Esse texto fala sobre ousadia, sobre fidelidade, sobre temor. Paulo defende seu ministério. Mas ele defende seu ministério porque ele, em última instância, quer defender o evangelho. Paulo está preocupado com ele mesmo, com todo o sofrimento dele. Se a sua preocupação fosse isso, ele teria ido para Tessalônica. A preocupação dele é de que o evangelho não seja adulterado por causa das difamações contra o seu nome. Não, o evangelho que nós pregamos é de Deus. Nós tivemos confiança no Senhor, porque Deus prova o coração, Deus é testemunha, nós agradamos a Deus. Deus. Quando eu li essa passagem, essa semana de novo para pregá-la, o que saltou aos meus olhos é quantas vezes a palavra Deus aparece. Paulo está preocupado com Deus. Com Deus. E tudo isso, irmãos, o sofrimento de Paulo e seus companheiros, como fiel pregador do evangelho, é um encorajamento para mim, para você, para que eu e você sejamos fiéis em pregar o evangelho também. Para que mesmo em meio à hostilidade, dificuldades, eu e você sejamos encorajados a sairmos daqui nessa noite, renovados no Senhor, encorajados no Senhor e comprometidos em dizer, eu vou testemunhar Jesus nessa semana, custe o que custar. Mesmo que me pese, mesmo que gere vergonha, mesmo que no meu ambiente de trabalho o povo ache que eu sou o bobo da corte, mesmo que na minha escola todo mundo ache que eu sou o crentinho, mesmo que no meio da minha família ninguém crê no que eu creio, ninguém gosta do que eu creio, todo mundo acha que eu estou indo para a igreja à toa, que eu dou dinheiro só para enriquecer pastor. Pensem de mim o que quiser, eu vou falar de Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tem um mundo de gente caminhando a passos largos para o inferno hoje, neste exato momento. A única possibilidade da jornada de um homem não terminar na condenação eterna é o evangelho de Jesus. Sem Jesus, todo homem está condenado eternamente. Nós vamos calar os nossos lábios? Ou nós vamos pregar o evangelho? 4 palavras para você guardar e a gente terminar. Rápidas e objetivas. Primeira, não se intimide. Não se intimide. Pregue o evangelho com confiança no Senhor, porque Ele vai te sustentar. Ousada confiança em pregar o evangelho de Deus. Não se intimide. O evangelho é a verdade. Não tenha vergonha do evangelho. Ele é o poder de Deus. Segunda palavra para você. Não duvide. Não tenha dúvidas do evangelho. Pregue com ousadia, porque o evangelho e só o evangelho é poderoso para salvar. Conhecimento vai perecer. Riqueza vai perecer. Ciência vai perecer. Faculdades vão perecer. Títulos vão perecer. Cargos vão perecer. O evangelho de Jesus permanece para sempre. Só o evangelho. Não duvide do poder do evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar. Terceiro lugar. Testemunhe. Pregue o evangelho. E viva o evangelho.
Porque Deus nos chama a pregar o Evangelho, mas também a vivermos de modo digno do Evangelho que nós pregamos. O Evangelho não é doutrina para agradar pensadores. O Evangelho é o poder de Deus para transformar. Prega o Evangelho, viva o Evangelho. Quarto lugar e último lugar. Glorifique ao Senhor. Pregue o Evangelho para que a glória seja dada a Deus em um mundo de mentiras como nós vivemos. Pregue para que o nome de Deus seja louvado. No final das contas, o que importa é que o Senhor seja glorificado sobre todas as coisas. Vamos orar? Guarde isso no seu coração. Se estimule a pregar o Evangelho. Seja encorajado a falar de Jesus. Há tanta gente caminhando para a condenação eterna. Só o Evangelho é poderoso para salvar. Como eles vão crer se não há quem pregue? Como eles vão crer se não há quem pregue? Esse é um chamado para mim e para você nessa noite. Feche seus olhos. Se você puder, fique em pé no seu lugar. Quero convidar a nossa equipe de louvor. Vamos orar. Eu acho que esse momento é tão oportuno para você trazer à sua memória pessoas que você conhece. Pessoas que você sabe que você precisa falar de Jesus para elas. Você sabe? Você consegue trazer à sua mente aí fácil agora. Gente que você esbarra com elas toda semana. Pessoas tão carentes de ouvir a palavra da salvação. Peça ao Senhor agora aí, no seu lugar, na sua oração. Deus, me dê coragem. Me dê a palavra certa. Coloque as palavras certas na minha boca. Me dê uma oportunidade para que, ao esbarrar com essa pessoa essa semana, eu possa parar um pouquinho, puxar uma conversa carinhosa, ouvir essa pessoa com atenção e, no meio dessa conversa, falar para ela sobre aquilo que pode salvá-la verdadeiramente. Traz aí agora, traz aí a sua mente. Senhor, tantos nomes estão na nossa mente agora. Tantos nomes nós pensamos, pessoas que estão próximos de nós, alguns são familiares, pessoas com quem a gente convive sempre. A gente nunca talvez tenha parado para falar assim, tão claramente de Jesus. Colegas de trabalho, escola, faculdade, vizinhos, gente próxima. Oh Deus, incomoda o nosso coração, Senhor. Incomoda. Para que tenhamos, oh Deus, essa ousada confiança em proclamar o Evangelho do Senhor. Sabendo que é o poder de Deus para salvar. Que façamos isso com comprometimento com a verdade. Que façamos isso com a nossa própria vida como testemunho. Dando glória ao Senhor, não para agradar a homens, mas para te agradar, o Senhor quem prova o nosso coração. Oh Deus, então nos dá a palavra certa. Nos dá a colocação certa, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós rogamos agora por tantas vidas aqui, orando por elas, clamando a graça, a bênção do Senhor. Pedimos, ó Deus, que nesses dias, desse mês de junho, nosso coração seja encorajado a falar de Jesus. Seja movido a proclamar o Senhor, a falar do teu Evangelho, custe o que custar, Deus. Renova nosso ânimo, renova a nossa esperança, encoraja-nos, ó Deus, na tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e louvamos ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. Aleluia. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos celebrar esse Deus poderoso, que tem poder para salvar, que salva verdadeiramente. Amém.